Mateus, capítulo 15, versos 21 a 31, onde lemos assim, irmãos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e então glorificavam ao Deus de Israel. Meus irmãos, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, começa com uma declaração chocante e decepcionante, mas, ao mesmo tempo, absolutamente verdadeira. Nos versículos 11 em diante, do primeiro capítulo do Evangelho de João, nós lemos assim, que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Especialmente o versículo 11, onde lemos que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E essa declaração ressalta o contraste entre muitos que desfrutam de enormes privilégios espirituais pela graça soberana de Deus em Cristo, com outros que se encontram em condição espiritual muito mais desfavorável. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo chama a atenção exatamente para os privilégios espirituais que o povo de Deus na antiga aliança, o povo de Israel, desfrutava pela graça de Deus. São israelitas, diz ele, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas,
e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. O povo de Israel desfrutava de enormes privilégios espirituais. A eles Deus havia confiado os seus oráculos, a sua revelação, a sua palavra. Eles especialmente eram aqueles que eram de Cristo, como povo do pacto, como povo da aliança. E apesar de desfrutarem de enormes privilégios, foram muitas vezes precedidos por outros que comparativamente se encontravam em posição absolutamente desfavorável. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versículos 10 a 12, na seção em que Mateus narra a cura do servo de um centurião romano, nós lemos que, ouvindo a profissão de fé do centurião romano, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Todas essas passagens, meus irmãos, ressaltam essa realidade. Triste, mas é uma realidade. Aqueles que desfrutam de grandes privilégios espirituais, muitas vezes eles não respondem à altura. Graciosamente, Jesus se manifesta a eles e se revela a eles de uma maneira abundante. Eles desfrutam de muitos meios de graça, mas eles não respondem à altura das bênçãos espirituais que eles desfrutam. Enquanto que outros, como um centurião romano, como uma mulher cananita, pela misericórdia e graça de Deus, manifestam tamanha fé que o Senhor Jesus chama a atenção e honra a fé dessas pessoas, reconhecendo que entre aqueles que deveriam manifestar como essa, o seu povo, ele não encontrava fé semelhante. Vamos considerar, irmãos, essa questão tão constrangedora, por certo sentido, mas tão importante para considerarmos. Com relação ao contexto em que o nosso texto se encontra, os irmãos têm acompanhado essa exposição bíblica no Evangelho de Mateus e sabem que Mateus vinha registrando, narrando uma série de milagres que o Senhor Jesus havia realizado. Milagres extraordinários. A multiplicação dos pães e dos peixes, aquele evento, aquela ocasião em que, contrariando as forças naturais, o Senhor Jesus anda por sobre as águas em socorro aos seus apóstolos. Um resumo de vários outros milagres é mencionado nos versículos 34 a 36 do capítulo 14. Mas o registro desses milagres é interrompido pela sessão que consideramos no domingo passado, e que o presbítero Célio leu há pouco, em que
Mateus registra um novo confronto entre os líderes religiosos da época, os escribas e os fariseus, com o Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui como Jesus desmascara os escribas e os fariseus, que confrontaram os discípulos de Jesus, perguntando por que nós lavamos as mãos antes de comer de forma cerimonial, como era costume dos anciãos, da tradição religiosa, e os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E o Senhor Jesus então desmascara a hipocrisia daqueles homens, daquelas pessoas, revelando que na realidade eles estavam utilizando as tradições religiosas, as tradições humanas, para se desvencilharem das obrigações que a lei de Deus impunha sobre eles, de honrar a pai e mãe. Mas depois de narrar esse confronto, o Senhor Jesus, Mateus, volta a narrar outros milagres. Esse que foi realizado aqui com relação a essa mulher cananeia, os milagres, os vários milagres mencionados nos versos 29 a 31, que nós lemos, e depois ainda o segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vamos então, irmãos, considerar essa sessão sobre a cura da filha de uma mulher cananeia. Mas para que possamos apreciar melhor, compreender melhor e apreciar melhor esta passagem bíblica, eu chamo a atenção dos irmãos para alguns fatos no contexto que nós estamos estudando. Primeiro, lembro os irmãos da incredulidade dos conterrâneos de Jesus, os habitantes da cidade de Nazaré. Vimos no capítulo 9, versículos 53 a 58, que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres por causa da incredulidade daqueles que lhes eram mais próximos, dos habitantes da sua cidade de Nazaré. Aqueles que eram seus, mas que não o haviam recebido, que não manifestaram a fé esperada, uma vez que conheciam Jesus, conheciam a sua família, mas esse conhecimento, ao invés de se transformar em um encorajamento e um estímulo à fé, na verdade manifestou-se como sendo um tropeço, uma barreira para que eles crescem de maneira salvífica no Senhor Jesus. Chamo a atenção também dos irmãos para a hostilidade de Herodes, que nós consideramos no capítulo 14, nos versículos de 1 a 12. Assim como ele havia sentenciado João Batista à morte, considerando Jesus João Batista redivivos, evidentemente que a passagem sugere que Jesus estava em perigo e que se Herodes pudesse, ele faria com Jesus a mesma coisa que fez com João Batista. Também chamo a atenção dos irmãos para a pequena fé de Pedro e o seu pedido de socorro e a prontidão de Jesus em socorrer a Pedro, conforme consideramos no capítulo 14, nos versículos 30 e versículo 31. Quando Pedro então começa a afundar e Jesus então prontamente o socorre, atendendo a um pedido de Pedro, quando Pedro disse: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Mesmas coisas que disse aqui essa mulher cananeia: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E chama a atenção dos irmãos também para a hostilidade, a acusação, a hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus na sessão anterior que eu mencionei e que o presbítero Célio leu há pouco. Meus irmãos, esses fatos nos ajudam a compreender essa passagem. Ou melhor,
a nossa passagem deve ser compreendida à luz desses fatos que fazem o contexto aqui em que nós nos encontramos. Os religiosos e os mais próximos de Jesus em Nazaré estavam respondendo negativamente ao Evangelho. E Jesus vinha em socorro daqueles seus discípulos e apóstolos, como foi o caso de Pedro, diante desse contexto de hostilidade mesmo das autoridades civis e militares da época, como era o caso de Herodes. Agora, irmãos, observem o nosso texto e vejam que o que chama a atenção nele é, por um lado, a resistência de Jesus, a princípio estranha, não é? Em atender o pedido dessa mulher. E, em segundo lugar, a insistência dessa mulher em alcançar aquilo que ela veio pedir. Não é? Como podemos dizer que, como Jacó, essa mulher lutou com Deus e prevaleceu. Não o deixou ir, até que ele lhe concedesse a sua bênção. E essa passagem nos lembra também, meus irmãos, que o Evangelho é primeiramente para os judeus, mas também para os gentios. E nela nós temos um vislumbre da luz que, como lemos em Lucas, no capítulo 2, iluminaria os gentios. O Evangelho, a boa nova da salvação, nunca teve o propósito de ser confinada aos judeus. É verdade que na história da salvação, na história da redenção, os judeus seriam, na realidade, um instrumento para que as bênçãos de Deus alcançassem os gentios. Eles, portanto, eram os primeiros beneficiários dessas bênçãos, mas não eram os únicos. Eles precisavam compreender isso. E essa era uma verdade difícil, seria uma verdade difícil de ser compreendida pela igreja primitiva. Mas então vamos, irmãos, considerar à luz dessas observações, em termos de introdução e elucidação, a passagem que nós temos diante de nós, ou seja, Jesus e a mulher cananeia. A fé provada e aprovada, a fé testada e aprovada dessa mulher cananeia. Eu chamo a atenção, em primeiro lugar, dos irmãos, para a circunstância inusitada em que esse milagre aconteceu, esse milagre aqui registrado por Mateus ocorreu. Uma circunstância inusitada, porque aqui o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele se retira. Temos aqui a retirada de Jesus, o destino de Jesus, versículos 21 e a primeira parte do versículo 22, e os dois personagens, e os personagens principais aqui dessa narrativa. A circunstância é essa: Jesus, depois da controvérsia mencionada no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 20, diz o texto que Jesus se retira, que ele parte dali pelos motivos que eu já estive mencionando, ou seja, a oposição crescente, tanto religiosa como iminente civil, por parte de Herodes, a incredulidade daqueles que deveriam ser os primeiros a receber e a dar boas-vindas a Cristo e ao Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Matthew Henry, um dos grandes comentaristas do século XVII, ele diz que, comentando esse texto, que a luz é justamente retirada daqueles que brincam ou se rebelam contra ela. E, portanto, Jesus aqui se retira.
se retira como que dizendo, não tem jeito para eles, para esses escribas e fariseus, que constantemente e crescentemente se opunham ao Evangelho e à mensagem da salvação que Cristo anunciava. Os irmãos devem lembrar que no versículo 14 desse capítulo 15, quando os discípulos dizem Jesus que os fariseus estavam se escandalizando com as suas palavras, Jesus diz, deixa-os. E aqui Jesus faz exatamente aquilo que ele havia ordenado. Ele havia dito aos seus discípulos, deixa-os. E aqui Jesus deixa-os. E então ele se aparta. E sai daquela região onde ele vinha realizando a maior parte do seu ministério, na Galileia, e agora se dirige para os lados de Tiro e Sidom, ou seja, para a terra dos gentios. Jesus se dirige para uma região onde anteriormente era a Fenícia, para o que é hoje o sul da Líbia. E depois, nos versículos 29 a 31, onde outras curas são mencionadas, nós lemos que Jesus estava completando essas informações com as informações que nós temos no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 31, de novo se retirou da terra de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, para os irmãos compreenderem, os fatos aqui mencionados, tanto a cura, o encontro de Jesus com essa mulher cananeia, como as outras curas realizadas a seguir, elas ocorreram em território gentílico, não mais nas terras de Israel, mas para as bandas de Tiro e de Sidom, e numa região conhecida como Decápolis, onde havia 10 cidades gregas, 10 cidades conhecidas, 10 cidades gentílicas da antiguidade. Meus irmãos, é nessa região que Jesus realiza esses milagres que nós estamos aqui considerando. Inusitados, porque até então Jesus vinha confinando o seu ministério na região de Israel, na Palestina ali, na região onde o povo de Deus habitava. Fosse um pouco mais para o sul, fosse na Galileia, mas Jesus estava realizando o seu ministério naquela região. Mas agora, deliberadamente, ele extrapola essa região. Diante desses conflitos, da incredulidade dos próprios seus, da perseguição iminente e da oposição e da hostilidade constante dos escribas e dos fariseus, Jesus deixa, se retira e agora ele cruza a fronteira e se dirige à terra de gentios. E diz então que uma mulher cananeia veio até ele. Marcos acrescenta que era uma mulher de origem grego-fenícia. Uma mulher desculpa, irmãos, no capítulo 7, no versículo 26. Era uma mulher grega de origem ciro-fenícia. Portanto, era uma mulher gentia. Era uma cananita. É estranho que Mateus tenha usado esse termo cananita, é quase um anacronismo. O certo seria, o comum, o normal, seria definir aquela mulher como grega, e não como uma cananeia. Mas, na verdade, Mateus parece que quer chamar a nossa atenção aqui para o histórico, para a história. Os cananeus eram inimigos do povo de Israel. Os cananeus eram opositores do povo de Israel. Na realidade, eles haviam sido sentenciados à morte pelo próprio Deus. Se os irmãos forem ler em Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 1, lerão exatamente isso. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir,
e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e outras nações, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, nem darás tuas filhas a seus filhos, e assim por diante. Era uma mulher representante desse povo que veio até Jesus suplicar a sua graça, a sua misericórdia e o seu favor. Era uma mulher gentílica. E não apenas ela, mas as outras pessoas mencionadas a partir do verso 9, que Jesus curou, onde lemos que vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e Jesus então os curou. Essas pessoas quase certamente eram gentílicas também, porque esse fato ocorreu ali em Decápolis. E há essa observação no final do versículo 31, observem, que então glorificavam ao Deus de Israel. Ora, essa expressão, ao Deus de Israel, indica que essas pessoas não eram de Israel, senão não haveria necessidade de acrescentar aqui, glorificavam ao Deus de Israel, apenas glorificavam a Deus, como acontece em outras passagens. É importante, meus irmãos, nós compreendermos isso para percebermos que as circunstâncias em que essa cura ocorreu, elas foram inusitadas. Foi no momento em que Jesus cruza a fronteira, no momento em que, num certo sentido, Jesus deixa os fariseus, abandona aquelas pessoas, como que entregando aquelas pessoas ao que elas queriam, ao erro, ao engano, ao pecado, à hipocrisia, à cegueira espiritual. E agora, deliberadamente, ele se dirige à terra dos gentios e as curas aqui registradas são curas realizadas entre os gentios. Então, portanto, as circunstâncias são inusitadas. Mas se as circunstâncias são inusitadas, observem, irmãos, a partir da segunda parte do versículo 22, o diálogo surpreendente aqui travado entre Jesus e essa mulher cananeia. Temos aqui não apenas uma circunstância inusitada, mas um diálogo surpreendente. Um diálogo surpreendente, em primeiro lugar, porque a resistência de Jesus em atender o pedido daquela mulher foi surpreendente. Não era comum. Normalmente, quando as pessoas vinham a Jesus com sinceridade e suplicavam graça, ele atendia essas pessoas. Atendeu dezenas, centenas, milhares dessas pessoas. Realizou cura de toda espécie e de toda natureza. Ele não atendia quando os escribas e os fariseus hipócritas vinham, na verdade, para testá-lo. E aí Jesus normalmente retrucava com outras perguntas e expunha a hipocrisia e a ignorância daquelas pessoas. Ignorância espiritual daquelas pessoas. Mas não quando as pessoas sinceramente o buscavam. Mas aqui a resistência de Jesus é surpreendente. Observem, irmãos, no versículo 23, nós lemos que depois da mulher fazer a sua súplica, dizendo, eis que uma mulher cananeia clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós lemos que Jesus não respondeu àquela mulher, não respondeu palavra. Do jeito que ele estava, ele ficou, parece que nem tinha ouvido a súplica que ela havia feito. No versículo 23, na segunda parte, no versículo 24, o Senhor Jesus, em resposta à observação ao pedido dos discípulos, despede essa mulher logo, que ela vem atrás da gente, insistindo. O Senhor Jesus disse que o seu ministério estava direcionado não aos gentios, mas aos judeus, dando a entender que ele não iria curá-la. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E no versículo 25, mesmo tendo a mulher se prostrado em adoração e suplicado que Jesus a socorresse, o Senhor Jesus, de forma estranha, respondeu que não poderia, usando uma figura, uma ilustração, que não era correto ele dar aos cachorrinhos. O grego tem duas palavras para cães, não é? Uma palavra que designa os cães, aqueles que andam na rua, aqueles ou brabos, e tem a palavra para animal de estimação, cachorrinho de estimação. Aqui, os judeus chamavam os gentios de cães, cães no sentido de pejorativo mesmo, bem negativo. Jesus não, aqui Jesus usa o termo quinário, dá a ideia de cachorrinho, de animal de estimação. Continua sendo cachorro, né? Mas pelo menos é cachorrinho de estimação, o termo que Jesus utiliza aqui. E, portanto, ele diz que não era correto ele tirar os pães dos filhos e distribuir e dar, então, aos cachorrinhos. Irmãos, é uma resistência surpreendente, não é? Como Jesus insiste e resiste, pelo menos 3 vezes aqui, primeiro com o silêncio, depois se dirigindo aos discípulos, dizendo que não havia sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois, então, dizendo que não era correto dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas se a resistência de Jesus é surpreendente, tão surpreendente ou mais surpreendente ainda é a fé da mulher. Ela manifesta uma fé que Jesus mesmo chama de grande. E vale a pena a gente observar aqui algumas características da fé dessa mulher, surpreendente fé dessa mulher cananeia. Observem que, em primeiro lugar, é uma fé sabiamente direcionada. Com isso eu quero dizer que não estava sendo direcionada aos deuses pagãos, mas a Jesus, a quem ela reconhece ser Senhor e Filho de Davi, apesar da origem dessa mulher e do contexto religioso dessa mulher. Aqui não era alguém de Israel. É estranho que essa mulher reconhecia Jesus como Messias, quando os escribas e os fariseus hipócritas não o reconheciam. Quando os próprios irmãos de Jesus e habitantes de Nazaré não o reconheciam como Messias, essa mulher cananeia, de um contexto pagão, de uma nação inimiga de Israel, sem os privilégios espirituais, os meios de graça, a revelação que o povo de Israel tinha, ela vem e direciona a sua fé de maneira correta, não para os seus deuses pagãos, mas para Jesus, reconhecendo que ele era o Messias, o Filho de Davi, o Senhor. Como deve ser direcionada a fé genuína, a fé verdadeira. Fé depositada em qualquer objeto ou pessoa, coisa que não em Deus, no Deus triuno, não passa de superstição, não passa de crendice e não tem valor e não tem poder algum. A fé genuína, ela tem que ser diretamente relacionada, porque a fé que salva não é a própria fé, mas é aquele em quem essa fé é depositada. E essa mulher manifesta essa fé sabiamente direcionada, não aos seus deuses pagãos, da sua terra, da sua origem, do que seria de esperar, tendo em vista o seu contexto religioso pagão como uma mulher cananeia, mas a Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, principalmente ao povo de Israel. Mas a fé desta mulher é surpreendente também, porque ela é uma fé perseverante mesmo. Talvez seja uma das coisas que mais chama a nossa atenção aqui. Ela, como mencionei no início, como Jacó, luta com Deus em Cristo, na pessoa de Cristo, e diz, olha, é como se ela estivesse dizendo, eu não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoares. Observem que no versículo 22, nós lemos que essa mulher cananeia, vindo daquela região de Tiro e Sidom, clamava, utilizando um tempo verbal grego, no imperfeito,
que dá a ideia de uma ação contínua, repetitiva, constante. Ela não apenas clamou uma vez, ela vinha clamando, insistindo que Jesus curasse a sua filha, que se encontrava sofrendo, endemoninhada. Isso fica mais claro ainda no versículo 23, quando os discípulos dizem, ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela vinha insistentemente. Podemos imaginar que os discípulos despedindo aquela mulher, não, tu és mulher gentílica, vai embora, despede essa mulher tem que ir embora. E ela clamando, e ela insistindo, e eles despachando a mulher, e a mulher insistindo atrás dele, e não se cansava. No versículo 25, apesar da resposta de Jesus, ela vem e se prostra e pede que o Senhor Jesus a socorra. Socorre-me, prostrada ali diante de Jesus. Aqui o termo já está traduzido como adorou, o termo original é prostrou-se, o que normalmente dá essa ideia de adoração diante de Jesus, apesar daquilo que Jesus havia dito aos discípulos, que não havia sido enviado senão à casa de Israel. E depois então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus diz que não era legítimo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, a resposta dessa mulher é surpreendente. Ela aproveitou a figura que Jesus usou e disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Ela venceu Jesus ali, não é? Como Jacó venceu naquela luta ali com Deus e foi abençoado, ela venceu. E nós vemos aqui a perseverança. Por maiores que fossem os obstáculos que os apóstolos os discípulos tivessem colocado, que a origem dela significava, como uma mulher cananeia, a região onde ela morava, habitava, as restrições que Jesus colocou, a resistência de Jesus, mas ela não se entregou. Não se entregou. E foi até o fim, até que ele atendesse o seu pedido e a abençoasse. Que fé perseverante, como deve ser de fato a fé verdadeira e a fé genuína. A verdadeira fé, ela se manifesta e ela é demonstrada exatamente por não fenecer, por não esmurecer, ou seja, por continuar e por perseverar até o fim. Essa é a marca infalível do verdadeiro crente, ele crê até o fim. Ele confia em Cristo até o final. Observe ainda uma terceira marca da fé surpreendente dessa mulher, a sua reverência. A maneira como ela se aproxima do Senhor Jesus, apesar da sua assistência e insistência, é sempre reverente. É Senhor, o filho de Davi, ela se prostra diante dele, e quando Jesus usa aquela figura, ela diz, sim, Senhor, porém, mas sim, Senhor, sempre se prostrando, sempre reconhecendo, sempre adorando a Jesus, implícito aqui, reconhecendo que ele era o Messias prometido, que ele era o Filho de Deus. Aquilo que os irmãos de Jesus na carne, aquilo que os habitantes de Nazaré, da cidade natal de Jesus, da cidade de Jesus, onde ele habitou, aquilo que os estudiosos da lei, os escribas e os fariseus, os modelos de religiosidade da época, não compreenderam e não creram, essa mulher cananeia, contra todas as expectativas, compreendeu, creu e se prostra de forma reverente diante de Jesus. Enquanto os escribas e os fariseus o chamavam de louco, de tolo, de lascivo, que comia com pecadores, de beberrão, e insultavam Jesus, essa mulher se aproxima dele com toda reverência. E finalmente, irmãos,
observem o quão é surpreendente a fé dessa mulher, com a humildade que ela manifesta. É uma fé também humilde. Ela se aproxima de Jesus no início, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Quando nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, é porque nós nos consideramos numa posição miserável. E era assim, e foi assim que essa mulher se aproximou de Jesus. No versículo 20, ela diz: socorre-me. E o mais impressionante, 25, o mais impressionante é no versículo 27. Provavelmente muitos de nós ficaríamos ofendidos com aquilo que Jesus disse. Quando disse que não era legítimo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, chamando aquela mulher e a sua filha de cachorrinhos. Mas ela não se ofende com isso. Pelo contrário, humildemente ela reconhece a sua posição e diz: está certo, está bom, Senhor. Mas mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do dono. As migalhas para ela estava bom, era suficiente. Se ela pudesse apenas ter migalhas da parte de Jesus, daquilo que ele vinha ministrando para o povo da aliança, para o povo de Deus na época, para o povo de Israel, apenas as migalhas para ela seriam suficientes, porque na sua fé isso bastaria para a cura da sua filha. Portanto, meus irmãos, vejam como é surpreendente esse diálogo. Surpreendente porque nele nós vemos uma resistência surpreendente da parte de Jesus, e surpreendente porque aqui nós encontramos a manifestação de uma fé absolutamente surpreendente da parte dessa mulher. Surpreendente por ser sabiamente direcionada, pela sua perseverança, pela sua reverência e pela humildade inusitada que nós encontramos aqui. Agora observem os versos 28 até o versículo 31. Observem o resultado esperado. Se nos primeiros versículos temos aqui uma circunstância inusitada e depois um diálogo surpreendente, o resultado é absolutamente esperado. E quais são os resultados desse texto? No versículo 28, com relação à mulher, primeiro, a sua fé é elogiada da parte de Jesus. Eu digo esperado porque, diante da manifestação de tamanha fé, era natural que Jesus elogiasse a sua fé. Ele havia feito isso com outro gentil, com o centurião romano, quando ele disse que nem mesmo em Israel ele havia encontrado fé como aquela. E, portanto, nós já estamos aqui esperando que Jesus, de fato, elogiasse, exaltasse e reconhecesse a fé daquela mulher. Resultado esperado porque ele atende o seu pedido, como nós esperaríamos que Jesus, de fato, atendesse o pedido daquela mulher. Nós lemos no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, e a seguir, faça-te contigo como queres. E diz o texto que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Assim como o centurião romano disse: não, Senhor, tu não precisa nem ir lá para curar o meu servo, basta tu ordenar. Eu também sou homem com autoridade, eu tenho soldados ao meu comando, e quando eu digo faz uma coisa, eles fazem, apenas ordena e o meu servo será curado. E algo semelhante aconteceu aqui. E naquele mesmo momento, onde estivesse ali a sua filha endemoninhada, naquela mesma hora, naquele mesmo momento, a sua filha ficou sã. Mas o texto continua, e os versículos 29 a 31 acrescentam outros exemplos de cura realizadas entre os gentios, como eu já mencionei. E o resultado esperado aqui é que não apenas aquela mulher gentílica, mas vários outros gentios de Decápolis ou daquela região foram também curados de várias enfermidades graves quando foram
depositados ali aos pés de Jesus. Coxos, aleijados, cegos, mudos, todos eles foram curados, à semelhança do que temos lido várias vezes nesse Evangelho de Mateus. Mateus ilustra o poder salvífico de Cristo com curas específicas, narrando alguns detalhes, mas aqui e ali os irmãos devem lembrar, Mateus apenas agrupa e menciona várias logo curas que Jesus realizou, mencionando uma ou outra apenas como ilustrações daquelas várias curas que Jesus vinha realizando. Então, de maneira esperada, Jesus não apenas curou a filha daquela mulher cananeia, mas curou vários outros enfermos gentios que vieram ao seu socorro, confiando nele, ele então os abençoou. Como esperado também, e ocorrido em outras situações, o povo ficou maravilhado ao contemplar a graça, a misericórdia e o poder salvador de Deus em Cristo Jesus. E como esperado também, meus irmãos, no último versículo do nosso texto, nós lemos que Deus foi glorificado. Então, aquelas pessoas que vinham de um contexto tão inusitado, tão inesperado, e alcançaram bênçãos da parte de Cristo, eles glorificaram ao Deus de Israel, reconhecendo que ele, de fato, portanto, está implícito aqui, era Deus verdadeiro. Não os seus deuses de ouro, de pedra, em formato humano ou formato de animais, mas o Deus de Israel, invisível, o grande eu sou, era Deus verdadeiro, e eles então, como era esperado, glorificavam ao Deus de Israel. Meus irmãos, esse é o texto, como eu disse, num contexto inusitado, revelando um diálogo surpreendente, mas resultados esperados. E daqui podemos extrair algumas lições que eu gostaria de extrair e, com a graça de Deus, aplicar para a nossa vida nesta noite. E a primeira lição que eu gostaria de destacar desse texto é o alcance da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É verdade que a salvação, o Evangelho, era primeiro para os judeus, para os judeus, mas também para os gentios. Ou seja, era para todo aquele que crê, como diz Paulo, aos judeus primeiro, mas também aos gregos. Começa, como de fato começou, em Jerusalém, mas alcançou a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso não era nada mais do que aquilo que havia sido prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus veio primeiro, é verdade, no plano de Deus, na história da redenção, para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, fossem gentios, fossem cananeus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse texto nos ensina, meus irmãos, exatamente isso. Qualquer um aqui, todas as pessoas aqui, todo tipo de pessoa aqui é encorajada a vir a Cristo e encontrar graça da parte dele, como essa mulher veio e alcançou. Quem sabe haja aqui algum cananeu, alguma cananeia, né? Alguém que nem está entre aqueles que nós esperaríamos que respondessem positivamente ao Evangelho, porque, em virtude da familiaridade com o povo de Deus e com a igreja, tem desfrutado de tantos meios de graça e de manifestações da bondade de Deus. Mas ainda assim, qualquer pessoa que venha a Cristo como que passa à frente daqueles que teriam a primazia e acabam comendo, na verdade, não apenas das migalhas, mas do pão mesmo que os judeus e aqueles que desfrutam de maiores privilégios dispensam e rejeitam e não querem.
Outra lição que o texto nos dá, meus irmãos, é que muitas vezes a fé genuína é encontrada onde menos se esperaria. Não onde nós esperaríamos, mas onde nós menos esperaríamos, menos provável, como é o caso aqui. Nós esperaríamos que os fariseus, que os escribas, que os habitantes de Nazaré, que os irmãos de Jesus, que o povo da aliança, o povo de Israel, esses sim manifestassem imediatamente fé verdadeira. Para vós outros é a promessa, disse Jesus, e para os vossos filhos. Mas infelizmente a realidade é que muitas vezes nós encontramos fé verdadeira não onde nós esperaríamos. Nós encontramos resposta positiva ao Evangelho, à pregação do Evangelho, não onde nós achamos que seria mais provável. Por exemplo, entre os nossos irmãos na carne, entre os nossos familiares, entre aquelas pessoas que nos são mais próximas, entre aqueles que têm muitas vezes ouvido o Evangelho domingo após domingo, participado dessas bênçãos da igreja de forma externa, mas muitas vezes pessoas assim têm seu coração endurecido e não respondem positivamente ao Evangelho. Parece que quanto mais ouvem, mais calejados ficam, mais distantes de Deus se encontram. Enquanto que outros, que nós às vezes nem conhecemos, e chegam de uma hora para outra, não tem pedigree, não é? Eles não têm histórico, e no entanto, eu acho que eu estou autorizado a usar pedigree. Jesus chamou de cachorrinhos, não é? Então, não tem pedigree religioso, eles não são do povo da aliança, eles nem estavam na igreja, eles nem têm familiaridade conosco, mas eles chegam e de uma maneira assim, impressionante, inesperada, imprevisível, manifestam fé genuína, sabiamente direcionada, perseverante, reverente, humilde e semelhante à fé dessa mulher cananeia. Quem não conhece isso? Quem de nós não conhece isso, né? Quem de nós não chora e não lamenta e se entristece com aqueles que nos são chegados, às vezes filhos, às vezes pais, às vezes irmãos, às vezes pessoas queridas, colegas, e ouvem, e nós falamos, e damos livro de presente, e testemunhamos, mas parece que nada adianta. Enquanto que outros que menos esperamos, encontramos quase que por acaso, esse acaso entre aspas, né? Porque nada ocorre por acaso, e uma palavra apenas é o suficiente para que essas pessoas respondam positivamente e rapidamente manifestem fé genuína e verdadeira em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É triste. Como eu disse no início, é chocante, é decepcionante, mas é o que acontece. E a nossa própria experiência revela e manifesta que aquilo que nós lemos aqui é absolutamente genuíno e verdadeiro, especialmente nesse contexto em que o nosso texto se encontra. Terceira lição, irmãos, apenas para ressaltar, aqui temos essas marcas que eu já mencionei de uma grande fé, de uma fé surpreendente. Ela é sabiamente direcionada, ou seja, depositada exclusivamente no Deus triuno. Ela é perseverante, ela vence todas as dificuldades, não se deixa abater por nada, nem pela aparente resistência de Deus em nos abençoar em Cristo, nem assim, nem isso. É humilde, ou seja, reconhece que nada somos ou merecemos e que só podemos suplicar a graça e a misericórdia de Deus, mais nada, porque não temos nada a apresentar. Essa mulher não apresentou absolutamente nada, ela não disse, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou justo, eu sou aquilo, nada. Ela apenas clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele publicano que bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus se agrada dessas pessoas que o buscam, não reivindicando ou apresentando qualquer espécie ou tipo de virtude
ou mérito, mas humildemente reconhecendo que somos pecadores, cachorrinhos, e que qualquer pedacinho que caia da mesa é graça e é misericórdia merecida da parte de Deus para conosco. Também, irmãos, o texto nos ensina, de passagem, que com relação ao tempo da resposta às nossas petições e às nossas súplicas. É interessante observar esse texto nesse contexto, especialmente com relação ao milagre anterior, quando Jesus anda, tanto a multiplicação dos pães também, mas quando Jesus anda por sobre o mar. Às vezes, Jesus atende prontamente aos nossos pedidos, não é verdade? Mas às vezes parece demorado em responder. Jesus prontamente respondeu o pedido de Pedro: socorre-me, Senhor. E diz o texto que prontamente Jesus estendeu a mão e o sustentou. Entretanto, ele havia sido demorado em socorrê-los quando eles estavam ali no barco. Passaram-se provavelmente 9 horas Jesus orando e eles lutando contra a tempestade, como nós já vimos aqui. Aqui no nosso texto também já o inverso, né? Ele atende essa mulher apenas após certo tempo de provação. Ela precisa insistir, e insistir, e insistir, e perseverar, até que Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feita como tu queres. Entretanto, as curas seguintes, mencionadas a partir do versículo 29, elas parecem ter sido realizadas de forma imediata. Multidões vieram, as pessoas trouxeram seus enfermos, colocaram aos pés de Jesus e ele prontamente os curou. Não há uma forma estereotipada, um modelo padrão de resposta de Cristo às nossas orações, não. E às nossas súplicas, aos nossos pedidos de socorro. Ele é soberano, responde como quer, e como ele responder é para o nosso próprio bem, é de maneira sábia, ele nos testa, ele nos prova, ele nos qualifica, ele nos prepara. Com tudo isso, essa mulher foi amadurecida, a sua fé foi manifestada, os discípulos que estavam ali aprenderam muita coisa com esse episódio. Certamente eles estavam ali contrastando a fé dessa mulher com a incredulidade do povo de Nazaré, dos escribas e dos fariseus hipócritas e de tantos outros de Israel, a quem Jesus havia vindo, mas que não o reconheceram como o Messias prometido. Mas, meus irmãos, eu creio que a principal lição quem nos dá não é essa mulher. A principal lição, tenho chamado a atenção várias vezes, quem nos dá é aprendemos do próprio Senhor Jesus. Tenho ressaltado que os evangelhos não têm como propósito nos revelar tanto, ou nos ensinar tanto as outras pessoas, mas nos revelar a Cristo, e nos revelar o seu reino, e nos revelar a sua misericórdia, e nos revelar a sua graça. E a principal lição dessa passagem, portanto, não é a grande fé da mulher cananeia, mas a graça salvadora e abundante de Deus em Cristo Jesus. Não há limite para a manifestação da graça de Deus em Cristo. Ele vai, ele mesmo quase que se antecipando à história da redenção, e rompe aquelas fronteiras e se dirige àquelas terras de Tiro, de Sidom, de Decápolis, para ali manifestar a sua graça e alcançar aqueles que haviam sido eleitos por Deus, concedendo-lhes bênçãos de cura e, quem sabe, a quantos desses a bênção da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O que deve nos impressionar mais nesse texto não é tanto a fé da mulher e a resistência de Jesus em abençoá-la, mas é, na verdade, a sua disposição em abençoá-la e ensinar os seus apóstolos que estavam ali aprendendo
em amadurecer a fé daquela mulher e a sua disposição em abençoar mesmo quem não merecia ser abençoado. Volto a insistir, os gentios eram cães, era assim que eles eram vistos pelos judeus. Os cananeus eram inimigos do povo de Deus. A ordem anterior de Deus tinha sido para destruir aquele povo. Já havia se completado a iniquidade dos amorreus e dos cananeus e daqueles povos que habitavam a Palestina. Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus sendo gracioso e misericordioso para com aqueles que nós menos esperávamos. Essas eram pessoas proscritas de Israel. Essas eram pessoas mal vistas, rejeitadas, renegadas, mas esses foram alcançados pelo favor, pela graça de Cristo, como aqueles que seus não alcançaram. Portanto, meus irmãos, o que temos aqui é uma expressão da amplitude do amor de Cristo. Mesmo como que se antecipando na história da redenção, para alcançar e abençoar aqueles a que não tanto o procuraram, mas ele os procurou também. Quando ele rompeu as barreiras e foi à região de Tiro e Sidom e de Decápolis, proporcionando assim a possibilidade para aqueles que estavam longe, não apenas geograficamente, mas religiosamente, politicamente, culturalmente, pudessem ser alcançados por eles, e quantos ali salvos pelo seu favor, pela sua misericórdia e pela sua graça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Lembrem, não apenas as parábolas revelam a Cristo e ao seu reino, mas os milagres de Jesus também revelam a ele e ao seu reino. Nesse texto, nós aprendemos que os cidadãos do reino dos céus não são os religiosos, escribas e fariseus, nem os conterrâneos, nem os parentes de Jesus, mas são aqueles que, por mais distantes que estejam, cananeus, como o caso dessa mulher, que se confiam e que creem em Cristo como seu Salvador, alcançam dele o favor merecido contra todas as expectativas, contra todas as possibilidades e contra todas a esperança que uma mulher dessa poderia ter em virtude da sua situação, da sua condição, da região em que vivia. Mesmo assim, ela prevaleceu e alcançou a bênção e a graça do Senhor Jesus.